Olá, muito boa tarde. O meu nome é Diogo Braz, do canal Sei Fazer, e estou aqui para vos dar a minha sugestão de resolução do Exame Nacional de Física e Química A, de segunda fase do ano 2021. O exame, portanto, tem a estrutura do exame anterior. Eu não vou repetir, vocês têm a informação que eu deixei também no primeiro exame. Portanto, podem consultar sobre estas páginas iniciais e sobre as cotações do, do exame, okay? A forma como está estruturada a cotação do exame. Portanto, não vou repetir. Vamos já avançar para o primeiro exercício do exame, que diz o seguinte. Considere os elementos químicos cloro e bromo que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Explique por que razão a energia de ionização dos átomos destes elementos tem tendência a diminuir ao longo do grupo. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Então, eu acabei de sublinhar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Eles pedem para escrever um texto estruturado com linguagem científica adequada. Bem, então vou-vos ler a resposta que vocês... Uma sugestão de resposta, não é? Não tem que ser esta em concreto, mas algo que diga tudo isto, ok? Uma coisa parecida que diga tudo o que está aqui. Ao longo do grupo, os elétrons de valência encontram-se em níveis de energia mais elevados. Ok, então aqui em baixo, o que eu fiz foi o seguinte. Mostrei que os elétrons estão distribuídos em vários níveis. No caso dos elétrons do átomo de cloro, sendo que ele está no terceiro período, o elemento de cloro está no terceiro período, portanto ele só tem 3 níveis, ou os elétrões no estado fundamental estão distribuídos pelos 3 primeiros níveis de energia. Mas o que eu queria chamar a atenção é do seguinte: à medida que nós nos afastamos do núcleo, a energia potencial, porque estamos a falar de energias potenciais, a energia do potencial vai se aproximando de zero, não é? Vai se aproximando por valores negativos. Todas estas energias potenciais são negativas, ok? E quando atingimos uma distância suficientemente grande em que deixa de haver atração núcleo-eletrão, okay? O eletrão deixa de sentir essa atração pelo núcleo. Nesse instante, nós colocamos aqui N infinito, chamamos N infinito, a energia potencial é igual a zero. Há diminuição das forças de atração entre os eletrões de valência e os respectivos núcleos devido ao maior afastamento dos eletrões. Reparem no que é que acontece. Do cloro para o bromo, nós estamos a adicionar mais um nível de energia, porque o bromo está no quarto período da tabela periódica, portanto, quarto período da tabela periódica, portanto tem 4 níveis de energia. Reparem o que acontece. Fica com mais um nível de energia, o eletrão fica mais distante do núcleo, que eu representei aqui a azul, e portanto as forças de atração diminuem. Tendo em conta que essas forças de atração diminuem, há uma diminuição da energia necessária para remover os eletrões de valência. Que valor é que é esse? Vamos ver. Imaginem, no átomo de cloro, o que eu tenho que fazer é dar a energia suficiente para remover o eletrão. Okay? Já agora uma nota muito importante. Existem várias energias de remoção, mas só existe uma energia de ionização. A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um eletrão do átomo. E no caso do bromo, é a energia necessária para remover um eletrão do quarto nível. Okay? E, portanto, que energia é que eu tenho que dar? Tenho que dar esta energia aqui. Okay? É suficiente para que ele atinja uma distância suficientemente grande para que não esteja atraído pelo núcleo. No caso do cloro, sendo que o eletrão de valência, ou seja, o eletrão que tem um nível de energia mais alto e que é mais fácil de remover, esse eletrão está aqui no nível 3, a energia necessária, a energia mínima necessária para remover um eletrão do átomo de cloro é esta. E veem que uma é maior do que a outra e, portanto, desta forma, nós conseguimos justificar porque é que, ao longo do grupo, a energia de ionização diminui. Então, temos aqui
os critérios específicos de classificação, ok, onde tinham estes 3 elementos de resposta. Se apresentassem estes 3 elementos de resposta, teriam os 10 pontos, e depois tem aqui, eu sugiro que vocês consultem a forma como depois é dada a pontuação. Teriam outros valores também, mas depois podem fazer a consulta, mas os 3 elementos de resposta estão dados e penso que ficaram claros. Exercício 1.2. Duas das riscas do espectro de emissão do átomo de cloro são originadas por fotões de energia 14,7 vezes 10 elevado a menos 19 joules e 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Desta afirmação pode concluir-se que o átomo de cloro que no átomo de cloro existe um nível de energia de menos 12,3 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Existe um nível cuja energia é menos 14,7 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Existem níveis cuja diferença de energia é 12,3 vezes 10 elevado a menos 19. Existem níveis cuja diferença de energia é 14,7 vezes 10 elevado a menos 19. Ok, então eu fiz aqui já um diagrama onde vai ficar muito claro, penso eu, este exercício. Penso que não era muito complicado. Penso que com este diagrama vai ficar clara a resposta. Reparem nisto, o que vocês têm que saber é que quando o eletrão transita de um nível de energia inferior para um nível de energia superior, ele absorve energia. Okay? Quando ele transita de um nível de energia superior para um nível de energia inferior, ele liberta energia. Okay? Eu costumo explicar isto da seguinte forma. Olhem sempre para a energia do eletrão. Reparem que nós estamos sempre a falar, sempre que eu falo, e no exercício anterior falei da energia potencial, estou a falar da energia do eletrão. Se liberta, portanto, houve libertação de energia na forma de radiação, não é? E o que é que isso significa? Se houve libertação de energia na forma de radiação, significa que a variação de energia do eletrão é negativa. Okay? Penso que isso faz sentido. Se vocês olharem sempre desta forma, ou seja, a referência do eletrão, vocês conseguem perceber que a variação de energia do eletrão é negativa. Okay? Portanto, houve uma transição de um nível de energia superior para um nível de energia inferior. Não se esqueçam que estes valores aqui são negativos e, portanto, vamos imaginar que ele parte deste nível. Eu coloquei aqui, não coloquei aqui o número de níveis porque eu não sei quais são as transições a que se referem estes valores, o 14,7 e o 2,4, ok? Mas também não é importante saber se ele passa do nível 4 para o nível 2, se ele passa do nível 3 para o nível 1, mas sabemos de certeza tem que ser de um nível superior para um nível inferior, porque se for libertada energia, o eletrão teve que perder energia. Está bem? Portanto, temos que estar aqui nesta situação. E obviamente que a única resposta possível é a resposta, deixem-me ver, é a resposta D. Existem níveis cuja diferença de energia é 14,7 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Okay? Espero que tenha ficado claro. Vamos só confirmar nos critérios de classificação. Exato. 1.2 é a resposta D. Então, exercício 1.3. Num reator com capacidade de 1 litro, contendo uma mistura gasosa de bromo, cloro e cloreto de bromo, à temperatura T, ocorre a reação exotérmica traduzida por... Portanto, temos aqui depois a equação. A constante de equilíbrio Kc da reação é 7,7 à temperatura T. Admita que a quantidade inicial de cloreto de bromo na mistura gasosa existente no reator é 1,11 mol.
Quando o sistema atinge o estado de equilíbrio, à temperatura T, as quantidades de cloro e de cloreto de bromo na mistura gasosa são, respectivamente, 0,25 mols e 0,80 mols. Determina a quantidade de bromo na mistura gasosa. Apresente todos os cálculos efetuados. Este tipo de exercícios eu sugiro sempre que vocês o resolvam recorrendo a uma tabela onde colocam a equação química e em baixo colocam 3 linhas. Uma linha com a concentração inicial, outra com a variação de concentração e outra com as concentrações em equilíbrio. Reparem que, como o volume é de 1 litro, as quantidades dadas no enunciado são iguais às concentrações, não é? Porque a concentração, eu coloco aqui, é igual à quantidade a dividir pelo volume, sendo que o volume é 1. Portanto, concentração é igual à quantidade. Bem, estas são as informações que são dadas no enunciado. O que nós também sabemos é o seguinte. Então, o que nós costumamos fazer é olhar para os coeficientes estequiométricos e perceber que por cada X que se perde de bromo e por cada X que se perde de cloro, vamos ganhar o dobro do cloreto de bromo. Okay? Isto tem a ver com a estequiometria. Agora, vocês olham para este exercício e percebem que isto não faz qualquer sentido. Porquê? Porque como é que 1,11 mais 2x vai dar 0,8? Bem, é porque aqui o sistema vai evoluir no sentido contrário. Nós colocamos uma grande quantidade inicial de produto, o que significa que o coeficiente de reação é maior do que a constante de equilíbrio, e o sistema está a evoluir no sentido inverso. E, portanto, este valor que eu coloco aqui de x, okay, que nós costumamos colocar menos x do lado esquerdo e mais 2x no caso deste coeficiente estequiométrico ou destes coeficientes estequiométricos, não fazem muito sentido, está bem? Portanto, eu percebo perfeitamente que o sistema está a evoluir no sentido inverso e vou só trocar aqui os sinais, ok? Portanto, o que se perde de cloreto, o que se perde de cloreto de bromo, por cada 2 de cloreto de bromo que eu perco, eu ganho 1 de cloreto e 1 de bromo, ok? Eu acho que era uma pequena rasteira que era colocada neste exercício e depois poderia dar a alguma confusão. Mas é perceber que nós estamos perante um sistema em equilíbrio e se tivermos mais reagentes, o sistema vai evoluir no sentido direto. Se tivermos mais produto, o sistema vai reagir no sentido inverso. O objetivo deste exercício era descobrir, eu vou chamar aqui o Z, não é? O valor portanto, que nós temos que encontrar. E vamos então perceber como é que se resolve este exercício. A primeira coisa que eu penso que é fácil de perceber é que a concentração em equilíbrio e o BR-CL é igual a 0,8. Sendo que a concentração inicial era 11,11, eu consigo tirar o valor do X. Portanto, posso dizer que 1,11 menos 2x é igual a 0,8. E, portanto, aqui tiro que o x é igual a 0,155. Agora reparem no seguinte. Se eu colocar aqui um y, eu como sei a constante de equilíbrio, eu consigo escrever uma equação com uma incógnita
que é o y. E, portanto, uma equação com uma incógnita, eu consigo determinar o valor dessa incógnita e o valor do y. A partir do momento em que eu descobri o valor do y, como já sei o valor do x, eu consigo saber o valor do z, que é aquilo que me estão a perguntar. Portanto, eu resolvo o exercício desta maneira. Portanto, através daqui desta subtração, eu consigo determinar o valor de x. Através da concentração de equilíbrio, eu consigo, da constante de equilíbrio, eu consigo determinar o y. E através do x e do y, eu consigo determinar o z, que era a concentração ou quantidade inicial de BrCl2, okay? De cloreto de bromo. De bromo, desculpa. Eu já escrevi a equação. Portanto, Kc vai ser igual à concentração do cloreto de bromo ao quadrado sobre a concentração do bromo vezes a concentração do cloro. É claro que estamos a falar da constante de equilíbrio, portanto, isto são concentrações em equilíbrio. Já substituí por 0,8, 0,25 por y. Y é aquilo que eu pretendo determinar. Uma equação com uma incógnita determina o valor do y. E agora fica fácil, porque eu sei que o z mais o x dá o y. Okay? Portanto, posso dizer que o z é igual ao y menos o x. Portanto, 0,332 menos, um bocadinho maior, 0,332 menos o 0,155 dá 0,18 mols por centímetro cúbico. Okay? Z corresponde à concentração inicial de bromo, sendo que o volume é igual a 1, então podem dizer que a quantidade inicial de bromo é igual ao 0,18 mols. Okay? Portanto, esta seria a resposta. Portanto, eu sugiro sempre que vocês preencham o quadro. Isto depois funciona como um jogo. Eles vão-vos sempre dar, nestes exercícios de equilíbrio químico, funciona como um jogo. Vocês vão sempre conseguir, com a informação dada, construir a tabela. Ou pelo menos, reparem que eu até podia, neste momento, determinar a concentração inicial de cloro, não é? Mas não há necessidade, concentração ou quantidade, mas não há necessidade. Está bem? Eles vão sempre dar informação para que consigam construir a tabela e, portanto, a partir do momento em que têm a construção de toda a tabela, conseguem responder a qualquer pergunta. Vamos só ver os critérios de correção. Concentração, portanto, calcular aqui a concentração de bromo no estado de equilíbrio, nós fizemos isto. Calcular a concentração de cloreto de bromo que reagiu até atingir o estado de equilíbrio e, portanto, calcular a quantidade inicial de bromo. Exercício 1.3.2. Admita que, uma vez atingido o estado de equilíbrio químico à temperatura T, ocorre um aumento de temperatura. Até ser atingido o novo estado de equilíbrio, prevê-se que a concentração de bromo aumenta ou diminui e que a variação das concentrações de bromo e cloro seja igual ou diferente. No enunciado, eles já nos tinham dado aqui uma informação que era importante. Diziam que a reação é exotérmica. O que é que isto significa? Que no sentido direto há libertação de energia. Agora reparem no seguinte. Pelo princípio de Chatelier, o sistema reage sempre no sentido de contrariar a perturbação imposta. Se vocês aumentam a temperatura do sistema, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar esse aumento, como absorvendo energia. Se vai reagir de
forma a absorver energia, tem que evoluir no sentido inverso, não é? Da formação de bromo e de cloro. E, portanto, a concentração de bromo tem que aumentar. Portanto, só podia ser a resposta B e a D. E depois, a segunda pergunta ou a segunda parte da pergunta é qual é que é a relação que existe entre a variação das concentrações de bromo e cloro? Será que é igual ou será que é diferente? Bem, eu vou voltar aqui atrás àquilo que eu tinha escrito. Reparem que as variações das concentrações são dadas aqui pela letra X. Okay? E, portanto, o que se ganha de cloro vai ser, obviamente, o que se ganha de bromo, pela estequiometria. Não é? Portanto, a resposta certa teria que ser a resposta D. Vamos só confirmar nos critérios de correção. 1.3.2, exato, resposta D. Aqui. Exercício 2. A Estação Espacial Internacional move-se em torno da Terra numa órbita aproximadamente circular. Admita que a região em que a estação se move pode ser considerada como vácuo. 2.1. A estação orbita a uma altitude de cerca de 15 vezes inferior ao raio da Terra. Qual das expressões seguintes traduz corretamente a relação entre o módulo da aceleração da estação, que é definida por A é I, e o módulo da aceleração gravítica à superfície da Terra, G. Eu fiz agora aqui um desenho para que fique mais claro o que é que está a acontecer. Portanto, desenhei aqui esta circunferência que representa o planeta Terra. A azul tem o raio da Terra e H representa a altura da estação espacial. Escrevi aqui também que a altura é o raio da Terra a dividir por 15, ou 1 sobre 15 raio da Terra. O que vocês querem relacionar é a aceleração entre a relação entre a aceleração na estação espacial e a aceleração gravítica à superfície da Terra. Está bem? Para isso, vou começar por olhar para as forças, ok? Porque nós sabemos que a força é igual à massa, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, e é através da relação entre a força gravítica à superfície da Terra e a força gravítica na estação espacial que eu vou chegar à resposta. No 11º ano, vocês deram esta formulazinha aqui. O que é que a força gravítica podia ser calculada? Através de G, que é uma constante, o produto entre a massa dos dois corpos a dividir pela distância entre o centro de massa desses dois corpos ao quadrado. Okay? Sempre que vocês querem relacionar uma coisa com outra, vocês façam o quociente, façam a divisão entre uma coisa e outra. Se eu quiser comparar o meu peso com o teu, eu divido o meu peso pelo teu. Okay? É muito simples. E vejo a relação entre os nossos pesos dessa maneira, entre as nossas massas. Okay? Dessa maneira. Agora reparem nisto. Vamos admitir que a única força que está a ser e que atua na estação espacial é a força gravítica e a única força que atua num corpo à superfície da Terra é também a força gravítica. E nesse caso, eu posso substituir a força gravítica pela força resultante. E a força resultante é a massa vezes a aceleração. E, portanto, M no expor da estação espacial vezes a aceleração da estação espacial sobre a massa da estação espacial sobre a dividir pela aceleração gravítica é dada por, agora reparem nisto, o G corta com o G, a massa corta com a massa da Terra também corta com a massa da Terra, e fico com 1 sobre o raio da órbita ao quadrado, o raio da órbita da... Só por um bocado maior. 1 sobre o raio da órbita ao quadrado, o raio da órbita da estação espacial, a dividir por 1 sobre o raio da Terra ao quadrado. Estas massas também podem cortar.
E, portanto, chega à conclusão do seguinte, que a aceleração na Estação Espacial Internacional a dividir pelo G é o raio da Terra sobre o raio da órbita ao quadrado. Okay? Inverte. Mas agora também reparem no seguinte, eu posso dizer que o raio da órbita é o raio da Terra mais 1 sobre 15 raio da Terra. E, portanto, a razão entre a aceleração da Estação Espacial e a aceleração gravítica é igual a raio da Terra ao quadrado sobre põe o mesmo denominador, 16 sobre 15 raio da Terra ao quadrado. E conclui o seguinte, que o quociente entre estas duas acelerações é igual a... Portanto, os raios da Terra ao quadrado podem cortar e fica 15 sobre 16 ao quadrado. Isto é igual a 0,88. E, portanto, a aceleração na Estação Espacial Internacional é 0,88. Portanto, é menor, não é? Porque se encontra mais longe do planeta, não é? Do centro de massa do planeta. Portanto, vai ser 0,88 a aceleração gravítica à superfície da Terra. Vai confirmar nos critérios de classificação. Portanto, estamos no exercício 2.1. Dizem-nos que é a resposta B. Exato. E confere 2.1, resposta B. Exercício 2.2. As paredes da estação são revestidas por uma superfície refletora e são constituídas por materiais de baixa condutividade térmica. A estação dispõe ainda de um sistema de controle de temperatura que permite regular a transferência de energia para o espaço. A superfície refletora permite minimizar ou maximizar a absorção de radiação solar e a transferência de energia da estação para o espaço ocorre essencialmente por radiação ou por condução. Bem, então, se as paredes da estação são revestidas por uma superfície refletora, o objetivo é refletir a radiação incidente na estação espacial e, portanto, permite minimizar a absorção da radiação solar. Sendo que a condutividade térmica dessas paredes são muito baixas, a transferência de energia para o espaço deve-se, sobretudo, a essa superfície refletora e, portanto, ocorre essencialmente por radiação. 2.2.1, resposta A. Vamos confirmar nos critérios de classificação. 2.2.1 está aqui. Resposta A. Avançando para o exercício 2.2.2, diz o seguinte: o período da estação é de 1h30. Admita que numa dada zona da Estação Espacial Internacional, para manter a temperatura no ar é necessário que a potência transferida para o espaço seja em média 30 kW por cada órbita. E que a massa de ar nessa zona é 1,1 vezes 10 elevado a 3 kg e a capacidade térmica máxima do ar é 7,2 vezes 10 elevado a 2 Joule/kg/Kelvin. Joule por quilograma por Kelvin. Devido a uma avaria, verificou-se que a temperatura do ar naquela zona aumentou 17 graus, no intervalo de tempo que a Estação Espacial Internacional leva a descrever uma órbita. Calcula a percentagem da energia absorvida pelo ar existente naquela zona
em relação à energia que deveria ter sido transferida para o espaço. O que vamos fazer é o seguinte, reparem, eles querem saber qual é que é a percentagem da energia absorvida pelo ar relativamente à energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Então, de uma forma muito clara, o que vamos fazer são duas coisas. Uma é calcular a energia absorvida pelo ar. A segunda coisa é determinar a energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Ok? A partir do momento em que eu tenho estas duas, consigo relacionar e responder à pergunta. Vamos lá então. Por definição, a potência é igual à energia sobre intervalo de tempo. Vou começar então por calcular a energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Ok? Portanto, esta energia que temos aqui. Ok, acho que não era bem isto que eu queria. Energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Bem, nós sabemos a potência que, em média, deveria ter sido transferida para o espaço. A potência é a energia sobre intervalo de tempo, que significa que a energia transferida será essa potência a multiplicar pelo intervalo de tempo. A potência são 30 kW. Atenção, trabalhem sempre em unidades de sistema internacional. A unidade de potência de sistema internacional é watt e não kilowatt. 30 vezes 10 elevado a 3. Vezes o intervalo de tempo, que está em horas, temos que passar para segundos. Portanto, 1h30, 1,5 horas, 60 minutos, vezes 60 segundos. E chegam ao resultado de, só um momento, só para confirmar, 1,62 vezes 10 elevado a 8 joules. Vou agora calcular a energia absorvida pelo ar. Okay? E para isso, vou utilizar os dados que estão a ser dados no enunciado. Portanto, temos a massa do ar, okay? Que está aqui. Temos aqui a massa do ar. Temos a capacidade mássica do ar. E temos... exato. E temos o aumento de temperatura, 17 graus. Qual é que é a equação que relaciona a massa, a capacidade térmica mássica e a diferença de temperatura? É a seguinte. Vou colocar aqui. E igual a mc delta T. Okay? E igual a mc delta T. Só vou aqui pôr um bocadinho maior. É igual a mc delta T, que delta T é a variação de temperatura, é a expressão que vai me permitir descobrir a energia absorvida pelo ar. Basta agora substituir os valores, vou pôr aqui EA, será igual a 1,1 vezes 10 elevado a 3, atenção às unidades do sistema internacional, multiplica pelo C, que é 7,2 vezes 10 elevado a 2, e multiplica por 17, que é a variação de temperatura. E chega à conclusão que a energia absorvida é igual a 1,35 vezes 10 elevado a 7 joules. Okay, então penso que de forma clara ficou percebido. Calcula-se a energia transferida, ou que deveria ter sido transferida, calcula-se a energia absorvida, e agora faz o seguinte. Reparem, 1,62 vezes 10 elevado a 8 representaria aquilo que nós queríamos transferir para o espaço. Representa os 100%. Então, estes 1,35 vezes 10 elevado a 7 vai corresponder à percentagem que nos estão a pedir, que é a percentagem da energia absorvida pelo ar relativamente à energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Essa energia que deveria ter sido transferida para o espaço é que corresponde aos 100%. E, portanto, aqui tiram que x é 8,3%. Vamos só confirmar nos critérios de classificação, onde, portanto, havia duas etapas.
uma era calcular a energia absorvida. Desculpem puxar isto um bocadinho para cima. Uma era calcular a energia absorvida pelo ar, nós fizemos isso, e depois era passar diretamente, se passassem diretamente para o cálculo dessa percentagem, teriam os 10 pontos. Exercício 2.3. Na Estação Espacial Internacional é possível, a partir do dióxido de carbono expirado, obter oxigênio que é utilizado na zona habitável da estação. A formação de O2 pode ser traduzida por... Temos aqui, então, as duas equações químicas, as duas equações, onde vamos reaproveitar a água para formar hidrogênio. Okay? Portanto, o hidrogênio H2 produzido na reação 2 é utilizado na reação 1. Então vamos ver o seguinte. Reparem que por cada 4 moles de H2 que se consome, eu dou origem a 2 moles de H2O. E, portanto, por cada uma mole de H2, eu vou, ou consumida, vou formar meia mole de H2O. Okay? Regra 3 simples. Isto é a informação que eu retiro da reação 1. Esta quantidade de H2O depois vai ser utilizada na reação 2. Então, vou ver o que é que acontece na reação 2. Por cada 2 moles de água, eu dou origem a 2 moles de H2. Okay? Eu vou conseguir recuperar essas 2 moles de H2 que vão depois voltar à reação 1. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, por cada meia mole de H2O, eu também vou recuperar. Ou vou obter, desculpem, meia mole de H2. Okay? Então, reparem que por cada mole de H2, eu consigo depois recuperar exato, meia mole de H2. Só confirmar os critérios de classificação. Estamos no exercício 2.3.1. Apresenta o valor solicitado 0,5 mols. A ausência de unidade não implica qualquer desvalorização. Prosseguindo, 2.3.2. Considera que na zona habitável da Estação Espacial Internacional existem 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de moléculas por cada decímetro cúbico de ar, sendo 7,0 vezes 10 elevado a menos 3 a fração molar de CO2. Admita que se consegue recuperar uma quantidade de O2 igual a 2 quintos da quantidade de CO2. Determina o volume necessário para se conseguir recuperar 1,0 grama de O2. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos fazer o seguinte. Eu fiz aqui uma imagem que eu acho que pode ajudar. Imaginem que nós temos esta caixa que representa 1 decímetro cúbico de ar. Okay? Portanto, esta caixa representa 1 decímetro cúbico de ar e contém 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de moléculas. Okay? Então, a partir do momento em que eu percebo que neste decímetro cúbico de ar eu tenho 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de moléculas, eu consigo calcular a quantidade, o número de mols de CO2, porque eu sei que 2 quintos das moléculas que estão neste decímetro cúbico de ar são moléculas de dióxido de carbono. Aliás, é isso que diz o enunciado. Okay? Esse é o... Desculpem, 7,0 vezes 10 elevado a menos 3 representa a... Desculpem lá, eu troquei aqui o 2 quintos com 7,0 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, vocês sabem que nesta caixa de 1 decímetro cúbico tem uma quantidade total de moléculas de 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 mols. Se sabem a fração molar, que é 7,0 vezes 10 elevado a menos 3, conseguem determinar o número de moléculas de CO2 que existem neste decímetro cúbico de ar. Portanto, vocês têm a fração molar que são, deixa-me só por aqui,
que são 7,0 vezes 10 elevado a menos 3 e tem a quantidade total. Eu costumo explicar assim, o que é a fração molar? Se eu perguntar qual é que é a fração de dedos indicadores na minha mão esquerda, a resposta é 1/5. Porquê? Porque é um dedo a dividir por 5 dedos, não é? É o número de dedos indicadores a dividir pelo número total. Se a fração molar de CO2 é 7,0 vezes 10 elevado a menos 3, isso corresponde aqui à quantidade de CO2 a dividir pela quantidade total. Okay? Não se esqueçam que eu estou a olhar para 1 decímetro cúbico. Okay? Portanto, este M total que eu estou aqui a colocar é a quantidade total de moléculas que existem em 1 decímetro cúbico de ar. Portanto, o produto da fração molar vezes o N total vai me dar a quantidade de CO2. Depois eu sei que eu consigo recuperar 2/5 da quantidade de CO2. Okay? Então, eu vou aqui calcular a quantidade de O2 que eu consigo recuperar num decímetro cúbico de ar, não é? Não se esqueçam que a referência é sempre um decímetro cúbico de ar e, portanto, chego ao resultado 1,15 vezes 10 elevado a menos 4 mols de O2. Isto é o que eu consigo recuperar num decímetro cúbico de ar que contém CO2. Depois, através da massa molar, eu calculo a massa de O2 recuperada num decímetro cúbico de ar, chega a este resultado. Depois uma regra de 3 simples. 36,7 vezes 10 elevado a menos 4 gramas é a massa de O2 recuperada num decímetro cúbico de ar. Okay? Então, para eu recuperar 1 grama, qual é que é o volume de ar que eu tenho que considerar? Regra de 3 simples, chego a 2,7 vezes 10 elevado a 2 decímetros cúbicos. Vamos só ver os critérios de correção. Portanto, o exercício valia 10 pontos. Há 3 etapas a considerar. Okay? As 3 etapas estão aqui bem definidas e foram realizadas. Exercício 3. O ácido hipobromoso, usado como antimicrobiano, é um ácido cuja ionização em água se pode traduzir por reação aí descrita, dando-nos também a constante de acidez desta reação química a 25 graus. A espécie ácido bromoso aquoso tem uma ação antimicrobiana mais eficaz do que a espécie BRO. Um aumento de pH favorece que reação? A direta ou a inversa? E a segunda parte da pergunta é: aumenta ou diminui a eficácia antimicrobiana? Então vamos lá ver. O que acontece é que quando vocês aumentam o pH, diminui a concentração do H3 ou mais. Portanto, eu vou colocar aqui. Portanto, um aumento, se o pH aumenta, isso implica que a concentração de H3 ou mais diminui. Se, pelo princípio de Chatelier, o sistema vai sempre reagir no sentido de contrariar essa perturbação, ele vai reagir no sentido de formar H3 ou mais e, portanto, o sistema vai evoluir no sentido direto. Sendo que evolui no sentido direto e como portanto, evolui no sentido direto, no sentido de formação de produtos, vai aumentar a concentração de BRO e de H3 ou mais e vai diminuir a concentração do ácido hipobromoso, o que vai fazer com que a eficácia diminua, porque eu vou ter mais BRO e menos HBRO, e o HBRO tem uma ação mais eficaz do que o BRO, e portanto seria a resposta C. Deixa eu confirmar que o exercício 3.1 tem a resposta C. Exercício 3.2. Adicionando algumas gotas de uma solução concentrada de uma base forte a uma solução aquosa HBRO, obteve-se uma solução cujo pH a 25 graus é 8,25. Verifica que na solução resultante 1/3 do ácido hipobromoso está ionizado. Explica o teu raciocínio. Então, novamente, um exercício de equilíbrio químico.
vou novamente recorrer ao quê? À tabela que construí num dos exercícios anteriores. Também eu vou construir agora a tabela. Então, a tabela já está construída. Eu vou novamente vos dizer o seguinte. Vocês vão ter... Isto é um equilíbrio químico, é uma reação ácido-base. É uma reação de equilíbrio químico. E novamente vocês vão ter sempre a informação necessária para preencher a tabela, como eu vos disse há pouco. Eu já sublinhei aqui no texto a informação que é relevante e que é fundamental, é chave para a resolução do exercício. É que dão-nos o resultado do pH, dão-nos o valor do pH da equação. E isso vai permitir determinar a concentração de H3O+, em equilíbrio químico. Tá bem? Portanto, se o pH é 8,25, a concentração de H3O+, pode ser obtida fazendo 10 elevado a menos pH, 10 elevado a menos 8,25, que dá 5,6 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Portanto, esta é a concentração de H3O+, eu vou pôr aqui, em equilíbrio químico. Então, coloco já aqui na tabela este valor. 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. Okay? Este é o valor da concentração de H3O+, no equilíbrio químico. Já sabem que nas reações ácido-base não consideramos a água. Vamos admitir que inicialmente não existiria nada de BRO e H3O. Sabemos novamente o seguinte, que por cada X que se perde de ácido hiprobromoso, aqui se ganha X e aqui se ganha X. Portanto, aqui o resultado em equilíbrio de BRO tem que ser igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. Okay? É o mesmo valor de X e, portanto, consigo definir. Vamos agora determinar este valor, porque quando eu determino este valor aqui, sendo que eu já tenho o X, consigo descobrir o valor da concentração inicial do ácido hiprobromoso. Reparem que neste momento eu já sei qual é que foi a concentração de ácido hipobromoso que se ionizou, ok? É dado por este valor de X. Eu, através da constante de acidez, eu consigo determinar o valor da concentração e equilíbrio do ácido hiprobromoso. E a partir daí consigo descobrir a concentração inicial de ácido hiprobromoso. A partir da concentração inicial e da variação de concentração do ácido, eu sei qual foi a percentagem que se ionizou. Okay? Portanto, é essa a construção que eu vou fazer. Reparem que vocês, através do KA, portanto, se eu escrever aqui um Y, okay? Eu posso dizer que, por definição, o KA é igual à concentração em equilíbrio. Eu corrigi aqui o valor para menos 9, está bem? E não menos 3, que tinha me enganado. Portanto, H3O+, em equilíbrio, vezes a concentração do BRO menos em equilíbrio, sobre a concentração de HBRO em equilíbrio. Okay? Portanto, isto é a equação da constante de acidez. Então, substituindo os valores de KA, das concentrações em equilíbrio, consigo determinar o Y, que fica 1,12 vezes 10 elevado a menos 8. Vou agora determinar o valor da concentração inicial do ácido, fazendo Y mais X. Okay? E chega à concentração inicial
este HbO, ácido hipobrumoso, isto agora ficou aqui um bocadinho apertado, o valor dá 1,69 vezes 10 elevado a menos 8. Okay? Portanto, já sei a concentração inicial do ácido hipobrumoso, já sei, portanto, este valor está aqui, é o valor aqui desta caixa, okay? Já sei a quantidade que se ionizou e, portanto, se eu fizer a quantidade ionizada, que é 5,6 vezes 10 elevado a menos 9, a dividir por 1,69 vezes 10 elevado a menos 8, eu chego a um resultado que é aproximadamente 1/3. Ok? Então, resumindo, a concentração de H3 ou mais pode ser obtida em função do pH. Está bem? A concentração em equilíbrio do ácido hipobrumoso pode ser obtida através da constante de acidez. A concentração inicial do ácido hipobrumoso pode ser obtida sabendo aquilo que se ionizou, que deu origem ao H3 ou mais, e a concentração em equilíbrio do ácido hipobrumoso, e portanto aqui é só fazer dividir pelo outro, e chega ao resultado de 1/3. Exercício 4. Um corpo sobre um plano inclinado de uma altura H acaba por parar após percorrer uma distância D no plano horizontal. Na figura 1, que não está à escala, está esquematizado o percurso do corpo entre a posição inicial, posição A, e a posição final, posição C. Considere o referencial OX representado na figura e admita que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. No plano inclinado, as forças de atrito que atuam no corpo são desprezáveis, isto é uma informação importante, e no plano horizontal, a resultante das forças que atuam no corpo é constante. Entre as posições A e C, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo é igual ao módulo de trabalho realizado pela resultante das forças de atrito que atuam no corpo. Comprova esta afirmação explicitando o seu raciocínio. Reparem nisto. Eles querem comparar o trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo com o trabalho realizado pela resultante das forças de atrito que atuam no corpo. O que é que eu sei? Eu sei que o trabalho do exercício 4 o trabalho da força resultante de A para C é igual à variação de energia cinética entre esses dois pontos. Sendo que o corpo é abandonado em A e a sua posição final é em C, entre A e C, a variação de energia cinética é zero, não é? Porque ele inicia com velocidade zero e termina com velocidade zero. Agora, o que é que vocês tinham que perceber? Entre A e C, quais são as forças que realizam o trabalho? Então, eu adicionei aqui à folha o diagrama de forças do corpo numa altura, portanto, num instante em que ele está a descer a rampa e numa altura em que ele já está no plano horizontal. Okay? Então, reparem no seguinte. Durante a descida entre os pontos A e B, eles dizem aqui que as forças de atrito que atuam no corpo são desprezáveis. E se são desprezáveis, as duas únicas forças aplicadas no corpo são a força normal e a força peso. Sendo que a força normal é perpendicular ao vetor de deslocamento. Okay? Admitir, este é o vetor de deslocamento, é o ΔX, não é? Só dar aqui também nota de uma coisa que eu acho que é importante. O produto escalar, porque vocês também têm matemática, ou o trabalho de uma força, é dado pelo módulo da força vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo entre estes dois vetores.
E reparem que isto não é mais do que o produto escalar de U com V. Ok? O que vocês aprendem em matemática é que o produto escalar entre dois vetores é dado pela norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre estes dois vetores. Quais são os vetores que eu estou a usar para o produto escalar? Ou para o trabalho da força? É o vetor força e o vetor deslocamento. Ok? Só que normalmente aqui é representada a norma do vetor deslocamento por D, não é? Vocês não põem módulo de F, não põem módulo D, põem F vezes D. Mas isto não é mais do que o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Esqueçam que a distância percorrida é um escalar, é um número, deslocamento é um vetor, tem direção, sentido e intensidade. Então o que nós estamos aqui a fazer quando calculamos o trabalho de uma força é, no fundo, calcular o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Reparem que neste deslocamento de A para B, o ângulo entre a força, entre a reação normal e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. Okay? Portanto, não exerce trabalho de A para B, a reação normal, cosseno de 90 graus é zero. Não é? E, portanto, podemos dizer que de A para B, a única força que exerce trabalho é o peso. Então, vou pôr aqui o trabalho do peso no trajeto de A para B. Okay. De B para C, também pela mesma ordem de eixo, percebem que a única força que exerce trabalho é a força de atrito. Tá bem? E, portanto, eu vou colocar aqui que o trabalho da força resultante entre A e C vai ser a soma do trabalho do peso entre A e B e o trabalho da força de atrito entre B e C. Okay? Como a soma destes dois trabalhos tem que ser igual a zero, eu chego à conclusão que o trabalho do peso tem que ser o simétrico do trabalho da força de atrito. E, portanto, aqui posso concluir que o módulo do trabalho da força gravítica ao peso, não é? Aqui no enunciado é dado por peso, é igual ao módulo do trabalho da força de atrito. É? E, portanto, assim estava respondida à pergunta. Vamos só ver os critérios de classificação. Reconhecimento de que a variação cinética entre A e C é nula. Referência de que entre A e C a variação de energia cinética é igual à soma do trabalho da força gravítica e trabalho da força de atrito. Está bem? Vamos avançar então para o exercício 4.2. Numa experiência, o corpo foi abandonado de 5 alturas diferentes sobre o plano inclinado, tendo percorrido para cada uma das alturas uma determinada distância no plano horizontal. A tabela representa para cada uma das alturas H, nas quais o corpo foi abandonado, a distância D que o corpo percorreu no plano horizontal até parar. Determina a componente escalar da aceleração, AX, do corpo, em relação ao referencial OX, considerado no seu movimento no plano horizontal. Na resposta, usa uma expressão que mostra que D varia linearmente com H. Apresenta a equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Calcula o valor solicitado com dois algarismos significativos a partir da equação da reta de ajuste. Apresenta todos os cálculos efetuados. Então, eu fiz aqui o desenho no exercício 4. Okay? Falta só colocar aqui que a altura, esta altura aqui, é H, e que esta distância aqui é D. Agora reparem no seguinte, neste intervalo, que era o que eu estava a escrever, atrito é desprezável. Porque eles dizem-nos isso, não é? Atrito desprezável. Se o atrito é desprezável, então isso implica, e já vimos no exercício anterior, que a única força que exerce trabalho é a força gravítica. A força gravítica é uma força conservativa. Okay? O que é que isso significa? Que existe neste movimento de A para B conservação da energia mecânica. Okay? Então, sempre que a única força, ou que as únicas forças
que realizam trabalho são forças conservativas, vocês podem assumir que existe conservação da energia mecânica. O que isso quer dizer é o seguinte, é que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Agora vamos ver o que é igual à energia mecânica no ponto A. É a soma da potencial com a cinética. Mas sendo que a cinética é zero porque parte do repouso, não é? É abandonado, a única coisa, a única energia que eu tenho que considerar no ponto A é a energia potencial em A. E agora reparem também noutra coisa. Em B, a altura é zero, o que significa que a energia potencial é zero. Portanto, a energia mecânica em B é a energia cinética em B. Okay? Então reparem que eu posso dizer que a energia cinética em B é igual a mgh. Okay? Então já consegui definir a energia cinética em B por mgh. Em que, portanto, já entrei com a altura, não é? Já sei que a energia com que o corpo chega a B depende da altura do lançamento, não é? Do plano inclinado, do sítio onde é largado. Agora reparem outra coisa. Eu sei que a energia mecânica em C é igual a zero. Ok? Porquê? A altura é zero e a velocidade é zero, não é? Okay? Portanto, se a altura é zero e a velocidade é zero, a energia mecânica no ponto C tem que ser zero. Entre B e C, a única força que exerce trabalho, também já vimos no exercício anterior, é a força de atrito, que é, no fundo, a força resultante. Okay? A força de atrito é a força resultante entre B e C. E o que é que vocês aprenderam também? Há uma expressãozinha que aprenderam que foi a seguinte: o trabalho das forças, da força resultante, ou o trabalho das forças não conservativas, desculpem, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Okay? Isto não é mais do que o teorema da energia cinética. Sendo que a força resultante é a força de atrito, eu posso dizer que o trabalho da força de atrito, por aqui o símbolo de vetor, é igual à variação da energia cinética. Agora reparem no seguinte: o trabalho da força de atrito é a força de atrito. No fundo, reparem, se calhar explicar de outra maneira, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Portanto, posso dizer que é a força de atrito vezes a distância percorrida, que é o d, vezes o cosseno do ângulo. Isto é igual à variação da energia cinética. Como a força de atrito é a massa vezes a aceleração, no eixo do x, não é? Porque é uma aceleração que tem a direção do referencial, vezes o d, que é a distância percorrida, vezes o cosseno de 180 graus, não é? A força tem o sentido contrário ao movimento. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Okay? Então reparem no seguinte: como a energia cinética final é zero, este cosseno de 180 graus pode cortar com este menos, okay? E chegam à conclusão que a massa vezes a aceleração em x vezes a distância é igual a mgh. Okay? Porquê mgh? Porque a energia cinética inicial entre... Portanto, eu neste momento estou aqui a estudar o movimento entre B e C, não é? E, portanto, esta energia cinética inicial
Okay? A energia cinética no ponto B. Okay? Neste momento as massas podem cortar, okay? Só por isto a preto, as massas cortam e portanto chegamos a AX igual a AX vezes D igual a GH e portanto a distância percorrida. Portanto, o que eles pedem é deduzir uma expressão que mostre D varia linearmente com H. Portanto, o D será G sobre AX vezes H. Reparem que eu estou a considerar aqui, e vocês ainda há pouco falei do produto escalar, que nós estamos aqui a calcular, portanto, FA vezes D vezes cosseno do ângulo, estamos a trabalhar com normas dos vetores. Okay? E, portanto, a norma de um vetor é um número positivo. E, portanto, eu estou a considerar aqui que este AX é o módulo da aceleração. Okay? Só para que fique claro, vou colocar aqui um módulo. Está bem? Bem, esta era a parte complicada do exercício. Está bem? Esta é sempre a parte mais difícil do exercício. Isto é um problema de modelagem. Já no primeiro exame também tinha aparecido. Um problema de modelagem. O que é complicado no problema de modelagem é isto. É deduzir a expressão que nos permite depois, através da tabela, construir uma reta de regressão linear que se ajusta aos meus pontos dessa tabela, que eu já vou explicar de seguida, onde eu vou traçar essa reta de regressão linear, eu vou pedir à máquina que trace essa reta de regressão linear, e o declive tem um significado que depois é importante para determinar o valor solicitado. Então, vamos ver o seguinte. Vou passar aqui para este lado. Eu já sei que o D vai ser igual a G sobre AX vezes H. Okay? Esta foi a equação, a expressão que mostra que D varia linearmente com H. Agora, reparem nisto. Vocês têm a altura, o G é uma constante, e têm a distância percorrida. Se vocês tivessem, por exemplo, uma ideia, ok, eu quero determinar o AX, não é? Porque a pergunta é determina a componente escalar da aceleração AX do corpo em relação ao referencial AX considerado. Se vocês quisessem calcular o AX, vocês poderiam calcular 5AX, porque para cada altura existe uma distância percorrida. Sei lá, uma forma de calcular a aceleração podia ser determinar 5 valores de AX, fazer a média e dividir por 5. Mas isso não é a forma mais correta. Então o que é que vocês vão fazer? Fazer o seguinte, vão criar um referencial. Eu vou-vos mostrar. Isto depois fazem na calculadora. No referencial, o Y vai ser o H. O X, desculpem, o Y vai ser o D. O X vai ser o H. Porque reparem, é a distância que é percorrida no plano horizontal que depende da altura em que ela agarra, não é? Portanto, aqui a variável independente é o H, a variável dependente é o D. O D depende do H. Vou marcar estes 5 pontos. Ok? Eu vou marcar aqui estes 5 pontos, ao calhas, ok? Só para tentar perceber o que é que está a acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco estes 5 pontos na calculadora e peço à calculadora que me trace a reta que se melhor ajusta a estes 5 pontos. Vamos imaginar que é esta reta aqui. Vou depois pedir à máquina que me informe qual é que é a equação desta reta.
y igual a mx mais b. Okay? A calculadora vai-me dar a equação desta rede. Já sabem que o b, não sabem, mas eu vou explicar, é sempre um valor muito próximo de zero, ok? Em condições ideais seria zero. O declive que salta da máquina, okay? Não é mais do que o g a dividir pela aceleração do corpo. Okay? Então percebem que a expressão que foi deduzida que me permite escrever uma função linear em que o declive é o g sobre o ax. Então, depois de terem colocado estes 5 pontos na calculadora e pedido para a calculadora traçar a reta de regressão linear, e pedido para ela vos indicar a equação dessa reta, chegam à conclusão que o declive da reta é igual a 0,24. O que significa que g a dividir pelo módulo da aceleração é igual a 0,24. Daqui podem tirar o valor da aceleração. Ok, então eu tinha-me enganado aqui na equação. Portanto, g sobre ax, afinal, é 4,12. Tiram daqui que a aceleração no eixo do x era, portanto, 2, o módulo, não é, da aceleração do corpo é 2,4 metros segundo quadrado. Sendo que a aceleração é negativa, né? Então vou dizer que ax é menos 2,4 metros por segundo quadrado. Metros segundo menos 2. Ok, vamos ver só aqui os critérios de classificação. Existia aqui duas formas de fazer e por isso é que eu me enganei que eu vim aqui buscar os valores. Eu tinha colocado esta, que era escrever o H em função do D, mas faz mais sentido ver o D em função do H, não é? Portanto, o H é que é a variável, mas de uma maneira ou de outra está correto, está bem? Só que eu quando passei aqui, que eu não tenho aqui a minha calculadora para traçar a reta de regressão linear com aqueles pontos, eu troquei, vim aqui e vi a equação errada, mas estava a achar estranho. Portanto, vocês podem pôr o D em função do H, okay? Ou podem pôr o H em função do D. Sendo que eu pus o D em função do H, a equação é diferente, fica 4,12H menos 0,02. 4,12 é o declive, que significa a aceleração gravítica a dividir pela aceleração do corpo, e portanto a aceleração do corpo resulta em menos 2,4 metros por segundo quadrado. No exercício 5, diz o seguinte: na figura 2 está esquematizado um feixe fino L1 de luz laser que incide na superfície curva de uma placa semicilíndrica de um vidro, originando um feixe fino L2. Este, ao passar do vidro para o ar, origina o feixe fino L3. 5.1. Considera a mudança do meio de propagação da luz, no qual o feixe L1 origina o feixe L2. Qual é a amplitude do ângulo de refração? Então, reparem no seguinte: como o feixe L1 incide perpendicularmente ao vidro, à superfície do vidro, o ângulo que ele faz com a normal à superfície é 90 graus. Okay? Portanto, o ângulo, no fundo, esta reta que eu defini aqui a preto é a reta que me permite diferenciar o ar do vidro. Okay? E reparem que a normal está completamente alinhada com a direção do feixe de luz. Sendo assim, o ângulo de refração é 0 graus. Okay? Era essa a resposta, vamos só confirmar. Não há muito mais a dizer. Apresenta o valor solicitado de 0 graus, não há ausência de unidade, não aplica qualquer desvalorização. Vamos avançar para o 5.2. O feixe L3, só puxar aqui um bocadinho mais para cima, o feixe L3
está desviado 13,2 graus relativamente à direção do feixe incidente, determina o modo da velocidade de propagação da luz no vidro, apresenta todos os cálculos efetuados. Então, eu coloquei aqui a imagem do exercício. Reparem que o objetivo é determinar o índice, determinar o modo de velocidade de propagação da luz no vidro. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa é determinar o índice de refração do vidro. Porque se eu souber o índice de refração do vidro, eu facilmente consigo determinar a velocidade de propagação da luz no vidro. Então, como é que eu posso determinar o índice de refração do vidro? Pela lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte: N1 seno de α1 é igual a N2 seno de α2. Ok? N1 seno de ângulo de incidência é igual a N2 seno de α2. Aqui o que é o N1? O N1 será o N do vidro, o seno do ângulo de incidência. Portanto, fazer aqui, este aqui, de outra cor. Este aqui é o ângulo de incidência. Portanto, N do vidro, seno de 24 graus. Porque 24 graus, 90 menos os 66, é igual ao N do ar, okay? Porque é o meio 2, que é 1, okay? É um dos valores da tabela de constantes, vezes seno de... E agora, reparem, este ângulo aqui, já sabemos que são os 24 graus, não é? É o ângulo de incidência. E dizem-nos também no enunciado que houve um desvio de 13,2. Então, este ângulo aqui é 13,2 graus. Tá bem? Portanto, quanto é que é o ângulo de refração? Serão os 24 graus mais os 13,2 graus. Okay? Escreve isto em função do N do vidro e chegam à conclusão que o N do vidro dá 1,486. Como eu vos disse há pouco, tem o N do vidro, conseguem, através da fórmula NV igual a C sobre V, vou pôr aqui V do vidro, determinar o V do vidro. O C é uma constante, okay? É os 3,0 vezes 10 elevado a 8, portanto, só substituindo aqui os valores. 1,486 é igual a 3,0 vezes 10 elevado a 8, é outra constante, a dividir pela velocidade do vidro, e, portanto, daqui tiram que a velocidade do vidro é 2,02 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Okay. Então, fazendo aqui uma síntese em relação a este exercício, a lei de Snell-Descartes permite-me determinar o índice de refração do meio, no caso do vidro, que é o N1, que eu coloquei aqui. E vocês, sabendo o índice de refração do meio, conseguem sempre saber a velocidade de propagação da luz nesse meio. Vamos só confirmar aqui com as resoluções. 2,02 vezes 10 elevado a 8. Havia aqui 3 etapas a determinar o ângulo de refração, ok? Que é os 37,2 graus, que eu coloquei ali, os 24 mais os 13,2. Calcular o índice de refração do vidro e depois determinar a velocidade de propagação da luz no vidro através desta expressão aqui. Exercício 6. Considera um corpo que desce ao longo de um plano inclinado em condições tais que as forças dissipativas são dispersáveis. O aumento da energia cinética do corpo é diretamente proporcional à distância percorrida ou à velocidade, sendo igual ou diferente da diminuição da energia potencial gravítica do sistema corpo mais terra. Então, em relação ao exercício 6, vamos ver o seguinte. A energia cinética é o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, reparem que ela não varia linearmente com a velocidade.
ela não é diretamente proporcional à velocidade, porque temos aqui a velocidade ao quadrado. Ela varia com o quadrado da velocidade e, portanto, eliminamos logo a resposta C e D. Depois, sendo igual ou diferente da diminuição da energia potencial gravítica do sistema. Se é um corpo que desce um plano inclinado, nós já vimos isso, em condições tais, diz aqui, que as forças dissipativas são desprezáveis, a única força que exerce trabalho é a força conservativa, portanto existe conservação da energia mecânica, o que significa que a energia mecânica, vamos chamar A, é igual à energia mecânica em B, e portanto a energia potencial em A mais a energia cinética em A é igual à energia potencial em B mais a energia cinética em B. Daqui tiro que a energia potencial em A menos a energia potencial em B é igual à energia cinética em B menos a energia cinética em A. Okay? Então isto tudo para quê? Reparem que isto é o simétrico da variação da energia potencial entre A e B. Okay? Eu vou pôr aqui um menos atrás porque é o simétrico disso. Não é? Sempre posição, variação é sempre posição final menos posição inicial. Sendo que a posição final é B, eu tenho aqui o simétrico da variação da energia potencial, que é igual à variação da energia cinética. Então reparem que o que se perde de energia potencial é o que se ganha de energia cinética, portanto, a resposta certa teria que ser a resposta A. O aumento de energia cinética do corpo é proporcional à distância percorrida, sendo igual à diminuição da energia potencial gravítica do sistema corpo mais terra. Vamos só confirmar. 6.1, resposta A. Exercício 6.2. Em qual dos esquemas seguintes está representada a força F que o corpo exerce no plano inclinado? Este exercício é muito fácil. A força F, a força que um corpo exerce no plano inclinado, é uma força que portanto, tem a direção normal à superfície de contacto. A única resposta que faz sentido e tem que estar aplicada no plano, não é? Tem que estar aplicada no plano. A única resposta que faz sentido é a resposta B. No exercício 6.3, eu considero que o corpo desce várias vezes o plano inclinado com sobrecargas de massas sucessivamente maiores. Qual dos bosses de gráfico seguintes pode traduzir o modo da aceleração A do conjunto corpo mais sobrecarga em função da massa M? Então, eu já criei aqui o diagrama de forças aplicado no corpo. Reparem no seguinte: se nós fizermos o estudo deste diagrama de forças, no plano inclinado faz muitas vezes sentido nós rodarmos o referencial de acordo com a inclinação do plano. O que é que eu quero dizer com isto? Criar um referencial rodado y de x, em que a componente x, não ficou muito bem, a componente x fica alinhada com o plano. A componente x do nosso referencial, o x, fica alinhada com o plano. Agora, reparem no seguinte, porque é que isto tem interesse? Porque eu vou decompor todas as forças neste novo referencial. E, portanto, eu desenhei aqui duas forças, não as identifiquei. Esta é a força peso, esta é a força normal. Eu posso dizer que a força peso é decomposta, ou pode ser. Reparem que um vetor pode ser obtido pela soma dos dois vetores, não é? Vocês estudaram isso em matemática. Um ponto mais um vetor dá um ponto. Um vetor mais um vetor dá um vetor. Então, se eu transformar o peso, o vetor peso, na soma do px com py, portanto, eu vou dizer que o peso é obtido pela soma do vetor px com o vetor py.
sendo que a somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Okay? Estas duas forças aqui, eu vou pôr aqui a vermelho, anulam-se. Okay? O PY anula com o normal. Este estudo do plano inclinado é muito importante. Vocês podem calcular o PX. Ou podem, desculpem, chegar à conclusão que a força resultante é igual ao PX. Okay? Espero que até aqui faça sentido. Agora, o que é o PX? O PX é, por semelhança a triângulos, okay? Eu vou criar aqui, vou dizer que tem um ângulo alfa, portanto, não é o ângulo que está a ser alterado, o que está a ser alterado é a sobrecarga, não é? O valor da massa. Por semelhança a triângulos, este ângulo que está aqui, se calhar vou pôr amarelo, para se perceber melhor. Este ângulo que está aqui, ok? Deste triângulo, é igual a este ângulo aqui. E, portanto, é o cateto oposto àquele ângulo, em que a hipotenusa é o peso. Eu posso dizer que o Px é mg seno de alfa. Okay? Trigonometria, deram isto no ano em matemática, mg é o valor do peso, a hipotenusa. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então agora reparem numa coisa. Esta massa corta com esta massa. As duas massas cortam. E, portanto, a aceleração do corpo durante a descida, okay, que será um AX, não é? Okay? É uma aceleração alinhada com a componente X do referencial, será igual a G seno de alfa. Então reparem que a aceleração não depende da massa. A aceleração de qualquer corpo num plano inclinado, única e exclusivamente, depende da inclinação do plano. Então, a única resposta possível, se nós olharmos aqui para os gráficos, o único que não tem a aceleração a depender da massa é aqui portanto, a opção D. Okay? A opção D seria a resposta. Vamos só confirmar nos critérios de correção 6.3D. Passamos para o 7.1. A bateria e as pilhas são geradores de tensão contínua. Considere duas baterias ideais. Baterias cujas resistências internas podem ser consideradas nulas, idênticas, e dois componentes puramente resistivos, o P e o Q, de resistências 8 e 24 kΩ, respectivamente. Uma das baterias é ligada a P e outra é ligada a Q. A energia fornecida a P relativamente à energia fornecida a Q no mesmo intervalo de tempo é... Então, neste exercício eu já o resolvi aqui e eu vou passar a explicar. Vocês sabem que a potência é energia por intervalo de tempo. Não é? Joule por segundo é a unidade de potência, que é watt. Okay? O que significa que a energia é potência vezes o intervalo de tempo. Se vierem aqui ao formulário do exame, a potência pode ser escrita ou pode ser determinada também através do produto entre a resistência e a intensidade de corrente ao quadrado. Foi isso que eu coloquei aqui. Substituí a potência por R ao quadrado. Mas existe também a lei de Ohm. A lei de Ohm diz-vos que U é igual a R vezes I e, portanto, I é igual a U sobre R. Substituindo aqui o I por U sobre R, eu chego a esta expressão, que simplificada resulta que a energia é igual à diferença potencial ao quadrado dividido pela resistência vezes o intervalo de tempo. Agora, porquê é que eu faço este caminho, não é? Porquê é que eu transformo a energia fornecida a um destes componentes
numa expressão deste tipo. Porque reparem, no enunciado, eles dizem-me o seguinte: dizem que as baterias são idênticas, ok? Tem aqui, as baterias são idênticas. E se as baterias são idênticas, portanto, vamos assumir que a diferença de potencial nas duas é igual. A outra informação que eu tenho é a resistência de cada um dos componentes. E, portanto, assim consigo escrever a energia transferida para cada um dos componentes em função da diferença de potencial e da resistência desse componente. Então, não se esqueçam, quando querem relacionar coisas, façam o quociente, a divisão, a razão entre uma coisa e outra. Foi isso que eu fiz. A energia transferida ao componente P a dividir pela energia transferida ao componente P, que as diferenças potenciais podem cortar. O intervalo de tempo é o mesmo, porque eles dizem-nos também que é no mesmo intervalo de tempo, o que resulta que o quociente entre a energia transferida a P sobre a energia transferida a Q é 1 sobre RP a dividir por 1 sobre RQ, ou seja, 1 oitavo a dividir por 1,24, que dá 3. A resposta correta será a resposta C. Se viermos aqui aos critérios de classificação, vemos que o 7.1 tem a resposta C. 7.2. Considere duas pilhas X e Y com as mesmas características. A pilha X foi utilizada para alimentar um circuito elétrico durante um intervalo de tempo significativo. Eu já sublinhei aqui porque também é muito importante esta informação. A pilha Y não foi utilizada. Qual dos bolsos do gráfico seguinte pode traduzir as diferenças de potencial elétrico U nos terminais das pilhas X e Y em função da corrente elétrica I fornecida? Então podemos começar por eliminar imediatamente as opções B e D. Isto porquê? Porque as opções B e D relacionam a diferença de potencial com a intensidade de corrente através de uma proporcionalidade direta, através de uma função linear. Em que o declive desta reta não é mais do que a resistência elétrica de um condutor óhmico. Okay? E uma pilha não é um condutor óhmico. Portanto, podemos eliminar logo a B e a D. Tendo em conta que a pilha X já foi utilizada para alimentar um circuito elétrico, a diferença potencial disponível da pilha vai diminuir. Mas isso não nos permite concluir nada acerca de A e C. Só recordar que numa pilha, um gerador de tensão contínua, a curva da diferença de potencial em função da intensidade de corrente é deste tipo, em que toma a expressão U igual à força eletromotriz. Portanto, a diferença potencial que sai para o circuito é igual à força eletromotriz da pilha menos aquilo que ela perde. Okay? No fundo, aquilo que sai para o circuito é o que elas têm para dar menos o que ela perde. Porque, quando não é ideal, e na prática nunca é ideal, a resistência interna é diferente de zero. Recordar aqui que este ponto, a ordenada na origem desta função é a força eletromotriz, e que o declive desta reta, sendo que já tenho aqui o menos atrás, o declive desta reta é o RI. Okay? Vou pôr aqui. RI é o declive desta reta.
RI representa a resistência interna da pilha. Ora bem, até agora não conseguimos definir entre o A e o C. Aquilo que vocês tinham que também saber é que, tendo em conta que a pilha já foi utilizada, a resistência interna aumenta e, portanto, esse declive vai ter que ser mais acentuado. Entre a A e a C, vamos ter que optar pela opção A. É na opção A que o declive da reta é mais acentuado e, portanto, seria essa a opção correta. Vamos só confirmar nas soluções. Portanto, estamos a fazer o 7.2. Aqui está a opção A. Exercício 8. Dois átomos de nitrogênio ligam-se entre si por uma ligação covalente tripla, formando uma molécula de nitrogênio. Os eletrões de valência do átomo de nitrogênio, no estado fundamental, apresentam duas ou três energias diferenciadas, estando ou não estando todos os eletrões emparelhados. Ora bem, eu já tive aqui o cuidado de criar a distribuição eletrónica dos eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p3, são 7 eletrões. 2 eletrões vão para o nível 1 orbital s, 2 para o nível 2 orbital s e outros 2 para o nível 2 orbital p. Pela regra de 1, vocês sabem que tem que garantir que sempre que estão a distribuir eletrões por orbitais com a mesma energia, temos que sempre garantir o número máximo de eletrões desemparelhados. Okay? Neste caso aqui, cada orbital Px, Py e Pz comporta 2 eletrões. Como só tenho 3 eletrões e tenho que garantir que tenho um máximo de eletrões desemparelhados, seria esta a distribuição. Olhando aqui para esta caixa azul, que define os eletrões de valência, são os eletrões que estão no nível 2, não é? Vemos perfeitamente que existem duas energias, eletrões que estão em 2s, outra energia para os eletrões que estão em 2p, e não estão emparelhados. Os eletrões não estão todos emparelhados, os eletrões de valência, e, portanto, a resposta B seria a resposta certa. Deixa eu confirmar. 8.1, resposta B. No exercício 8.2, diz o seguinte: qual é a média massa de uma molécula de N2? Bem, então, para isso basta que entendam o que é que significa a massa molar. A massa molar do N2, vamos à tabela periódica, okay? Penso que isso fica claro para todos. Aqui é a tabela periódica. O N está aqui definido, número atómico 7, massa atómica relativa 14,01, e portanto eu já coloquei ali como massa atómica, massa molar do nitrogênio, da molécula de nitrogênio, 28,02 gramas por mol. Isso é a massa de uma mol de moléculas. Então, uma regra 3 simples consegue facilmente resolver este exercício. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Né? Posso acrescentar aqui moléculas têm a massa de 28,02 gramas, uma molécula X. Exercício muito fácil. Chegam à resposta A. Vou só confirmar nas soluções. 8.2 A. No exercício 9, a figura 3 representa a molécula de tricloreto de fósforo, utilizando a notação de Lewis. Prevê-se que esta molécula apresente geometria triangular plana ou piramidal trigonal e que seja apolar ou polar. Ora bem, estes exercícios normalmente são exame nacional de geometria
molecular são relativamente simples. Vou-vos dar uma ajuda. Quando a molécula tem 3 átomos, a geometria só pode ser linear. Quando a molécula tem 4 átomos, quando tem 3 átomos pode ser linear ou angular. Quando tem 4 átomos pode ser piramidal ou triangular plana. Se tiver 5 átomos, é tetraédrica. Okay? Portanto, também não ajuda nada, mas já fica esta informação. Não ajuda em concreto para este exercício. Porque se tem 4 átomos, ou é triangular plano ou é piramidal trigonal. O que é que define se é uma ou outra? Eu vou aqui sublinhar o P. O P apresenta um par de elétrons não ligantes no que se chama o átomo central. E este par de elétrons não ligantes vai, de forma a que se minimize as repulsões entre este par e os 3 pares ligantes, okay, que são o PCl, okay, vai empurrar, no fundo, esses 3 pares de elétrons ligantes para baixo e formando uma geometria que se chama piramidal trigonal. Como é óbvio, não há aqui uma simetria em relação à distribuição da nuvem eletrónica e, portanto, no exercício 9 terá que ser a resposta piramidal trigonal e apolar, dada essa assimetria da nuvem eletrónica, não é? Se a molécula é polar, não existem polos. Okay? Se a molécula é polar, então temos um polo negativo e um polo positivo. Isso acontece quando a distribuição da nuvem eletrónica não é simétrica. E neste caso, como vocês percebem, não é. Exercício 10. O último exercício do exame. O íon ClO3- pode transformar-se na espécie ClO2 em reações que envolvem a transferência de eletrões. Numa reação em que o íon ClO3- origina a espécie ClO2, a variação do número de oxidação do Cl é Cl, vou fazer aqui mais em cima. Então, ClO3-, e vamos olhar para a espécie também ClO2. Okay? Então, vamos ver o número de oxidação do Cl. Não era isto que eu queria fazer. Reparem que menos 1 tem que ser igual ao número de oxidação do cloro mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio. Okay? Este, já sabem que está tabelado, na maior parte dos casos é menos 2, e portanto tiram que o número de oxidação do cloro nesta molécula é mais 5. Okay? Menos 1. Peço desculpa, aqui não era 2, era 3, não é? Porque são 3 oxigénios. Na molécula ClO2, o número de oxidação é 0. Okay? E, portanto, 0 é igual a o número de oxidação do cloro mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio. Novamente aqui vale menos 2. Portanto, retiramos ou concluímos que o número de oxidação do cloro é igual a mais 4. O que significa que nesta equação, nesta transformação, a variação do número de oxidação do cloro é o final menos o inicial, não é? É mais 4 menos mais 5, que é menos 1. Então é fácil perceber que eliminamos a resposta A e C, sobram as respostas B e D. A dúvida é
o ClO3- atua como oxidante ou como redutor. Reparem que o seu número de oxidação é negativo e, portanto, ele foi reduzido. Se ele foi reduzido, não pode ser o redutor, não é? Ele tem o papel contrário, ele tem o papel de oxidante, ele oxidou. E, portanto, a resposta certa era a resposta B. Vamos só confirmar também nas soluções. 10 é a resposta B. Pronto, espero que tenha sido útil o vídeo. Alguma questão também podem colocar por escrito. Vocês têm os meus contactos, está bem? Eu tenho um canal Sei Fazer, tenho Instagram, YouTube, Facebook. Portanto, podem entrar em contacto comigo para qualquer questão. Assim que eu puder, eu respondo. Muito obrigado por terem vindo. Ainda foram aqui bastantes quadros que eu acabei por desenhar. Vou acabar aqui com o primeiro. Despeço-me então. Desejo-vos muito boa sorte, muita saúde e espero ver-vos em breve. Muito obrigado.